E aí, pessoal? Quarta-feira de noite fria em São Paulo, final de ano chegando, e o São Paulo acaba de registrar o terceiro vexame no ano. Terceiro, talvez até um pouco mais, talvez o quarto ou quinto vexame no ano. São Paulo acaba de ser eliminado pelo Lanús na Copa Sul-Americana. Talvez a competição que nós tivéssemos mais chances de sair da fila, e uma competição de extrema importância, como eu já frisei em outros momentos. O segundo campeonato mais importante da América, na minha humilde visão, mais importante que qualquer Copa Nacional dos países da América do Sul, apesar do valor financeiro da Copa do Brasil no Brasil. Listar os vexames aqui é chover uma olhada, eu acho que todos estão falando sobre isso em qualquer lugar, nos grupos. Então, Mirassol, Binacional ida e volta, porque tomou gol ainda, eliminação na Libertadores, passar de fase com Fortaleza nos pênaltis depois de abrir 2-0. O São Paulo, esse ano, conseguiu ganhar um jogo de mata-mata, que foi hoje, mas foi eliminado com gol depois dos 90 minutos, depois de ter feito 4-2. Mas eu vou fazer um pouquinho diferente hoje. Hoje eu vou olhar com você, para quem humildemente eu agradeço por assistir o vídeo, por quem me acompanha aí, para quem inclusive está conhecendo o canal agora. Hoje eu vou falar um pouquinho rapidamente do copo meio cheio. Não dava para o São Paulo ser herói 30 segundos antes e não dá para ser vilão 30 segundos depois. O São Paulo fez dois confrontos bem melancólicos, apesar do segundo tempo forte e de muita pressão contra o Lanús hoje. Mas foi o São Paulo apático, talvez cansado na Argentina, por falta de gestão e planejamento, acabou enviando, na minha opinião, um time um pouco mais mal preparado. E hoje começou o seu primeiro tempo achando que poderia ganhar a qualquer momento, mais uma vez, ao estilo Mirassol, e depois acabou superando as dificuldades no segundo tempo, abriu 4-2 e no finalzinho tomou um gol. Vamos falar do copo meio cheio. O São Paulo pensando em final de Campeonato Brasileiro, onde deve brigar por uma vaga na Libertadores, sendo ela na fase de grupos ou na fase preliminar. Deve brigar por essa vaga até o final. Você fala assim, pô, Rafa, São Paulo tem tudo para ser campeão do turno. Eu não consigo ter confiança no São Paulo para ser campeão do Campeonato Brasileiro. Não tenho confiança porque o São Paulo é um time muito frágil, é um time muito jovem e por isso oscila demais, tá? Inclusive até o próprio alguns jogadores como o Léo, por exemplo, é jovem e oscila muito. O nosso treinador, apesar dos pontos positivos e negativos, independente da avaliação de qualquer um, é um treinador jovem, que está em formação. Como eu já disse em outros vídeos, é um treinador que talvez não devesse ter sido escolhido para o São Paulo neste momento. É um treinador que precisa aprender muito, criar alternativas. Então, como eu entendo que o São Paulo vai passar muita dificuldade para, inclusive para classificar para a Libertadores, acho que vai ser muito acirrado. E hoje eu não acredito, a não ser que mude muita coisa para concorrer ao título da Copa do Brasil. São Paulo, em termos de título, encerra mais um ciclo, temporada 2021. O trabalho do Leco e do Raí estão concluídos. Com relação a campeonatos, o Leco sai no 0-0, o Raí sai no 0-0. Então eu só vou avaliar rapidamente o meio copo cheio. O copo cheio de herança que fica. Hoje eu tenho uma visão um pouquinho diferente de alguns meses atrás. Eu acho que vai ficar alguns pontos positivos que cabe aí ao Júlio Casares e ao futuro diretor de futebol manter. Até porque o São Paulo não tem dinheiro para investimento, então eu acredito que a temporada 2021 não seja de títulos mais uma vez, a não ser que consiga pingar um Campeonato Paulista ou até mesmo uma Copa Sul-Americana, se o São Paulo for eliminado no ano seguinte da Copa Libertadores. Então, São Paulo, o que eu vejo como pontos positivos para o ano que vem, tá? Em especial, o Gabriel Sara, o Brenner, que está melhorando e deve melhorar um pouco mais para a próxima temporada, a possível evolução do Diego Costa, alguns jogadores a mais da base, como o Rodrigo Nestor, Luan, o Luciano. E aí o São Paulo deve abrir uma discussão
um pouco mais profunda sobre outros aspectos da equipe. O São Paulo carece de jogadores, especialmente um zagueiro, um primeiro volante de qualidade, talvez um meia, para tentar brigar por títulos. O copo meio cheio, na minha opinião, é a evolução desses jogadores tecnicamente. O São Paulo faz mais gols em 2020 do que fez em 2019. O São Paulo tem jogadores da base que não são craques, mas um pode ser, talvez dois se forçar um pouco a barra, então talvez o Sara, talvez o Brenner, talvez o Igor, mas eu acho que dos três talvez dois possam se tornar grandes jogadores. E aí o meu favorito é o Sara, não pelo momento, mas porque ele tem realmente uma capacidade técnica acima dos demais. E eu acho que em volta disso o São Paulo deve manter. O São Paulo saiu aplaudido no final dos anos 80, com os menudos eliminado do Campeonato Brasileiro, mas jogou muito como jogou hoje. E esse time um pouco mais maduro, com algumas peças mais experientes, como o Careca, acabou sendo campeão brasileiro na sequência. A questão é se o São Paulo vai ter dinheiro e possibilidade para manter esses jogadores nos próximos 2 anos. Tá? Então 21 e 22, porque o São Paulo consegue botar a casa em ordem financeiramente e contratar alguém para ser campeão. Nadar no dinheiro a gente não vai conseguir. Então, para mim, o copo meio cheio fica para os garotos que estão resolvendo o problema, que estão trazendo um São Paulo competitivo. Então, aí eu quero aplaudir, mesmo com as falhas do Diego Costa, mesmo com com a falha de hoje o Léo, mesmo com a falha do Luan, aplaudir o Gabriel Sara, o Igor Gomes, o Brenner. Então, esses garotos, até mesmo o Léo, que não é formado em Cotia, mas é jovem, pode contar, devem e deveriam ser a base do São Paulo para os próximos 2, 3 anos, para que aí sim, com a casa em ordem, reforçar estrategicamente algumas posições para brigar por campeonatos daqui 3 anos. Isso se o São Paulo conseguir gerar receita de outra forma e não vendê-los novamente, ter que reconstruir tudo do zero. É isso. Eu agradeço quem assistiu o vídeo. Não adianta falar culpado. No último lance eu acho que ele é responsabilidade. Porque puta, hoje Diniz, cada um com a sua parcela de culpa. Hoje, pra mim, se eu fosse identificar problema, foi o Diniz o culpado do último gol? Não. Eu acho que faltou experiência pra todos no final do jogo. Do Daniel Alves, passando pelo Arboleda e pelo Léo que entraram, passando por todos. Alguém tinha que ter se jogado no chão, feito catimba, alguém tinha que ter matado a jogada. E aí eu vou só fechar com o Mourinho falou pro Tottenham, para quem viu o documentário, documentário na Amazon Prime, para quem não assistiu, sobre o Tottenham, All or Nothing. O time é muito bonzinho, o São Paulo é muito bonzinho. Então o São Paulo precisa adquirir essa cancha, adquirir essa malandragem para brigar realmente por títulos e brigar por coisas grandes, tá bom? Mais uma noite com uma punhalada aí no nosso peito, mais uma noite de frustração, mas vamos tentar olhar o copo meio cheio nessa noite tão fria e triste. Um grande abraço a todos, obrigado a você que me assistiu, um grande abraço e tamo junto.